Graça e paz a todos, que a bondade do Senhor esteja com todos nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ao chegarem em Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir o bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, estamos diante a um fato histórico registrado em Tua Palavra, que nos dá exemplo, que nos dá princípios, que nos dá também orientações de como devemos proceder em relação às nossas famílias. Ó Deus, que o Espírito Santo tenha plena liberdade, ministre em cada coração pela exposição da Tua Palavra. Ó Deus, que saiamos fortalecidos, tanto para ajudar nossa família, como também ajudar outras famílias. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. O tema desse mês da família, a família alicerçada, estruturada, edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Amém? Nós estamos diante de um fato histórico, algo que aconteceu na vida de Davi, e nós percebemos que nem tudo na vida de Davi foi mil maravilhas. Teve situações muito difíceis, teve situações complicadíssimas, como também nós encontramos na trajetória da nossa própria família, se não da família nuclear, dos nossos familiares. Muitos vêm de famílias desestruturadas, principalmente as famílias que não tiveram uma base evangélica, uma base cristã, uma base bíblica. Então, vieram de uma situação muito complicada. Muitos de nós, eu mesmo, vim de uma família, meus pais não eram crentes, se converteram depois que o evangelho chegou em casa. Eu fui o primeiro de casa e eu acompanhei, sendo o filho mais velho de 5 irmãos, toda a trajetória de uma família desestruturada, as consequências de uma família desestruturada. Mas a esperança. À medida que nós permitimos que Deus entre em nossos lares, em nossos corações,
a família é restaurada, a família é abençoada. Amém? Então, esperança para nós, esperança também que devemos comunicar às pessoas, porque nós encontramos também em nosso cotidiano, em nosso relacionamento interpessoal, no nosso círculo de relacionamento, pessoas que estão sofrendo por conta de estar numa família desestruturada, uma família que foi arrasada por Satanás e precisam também de ajuda. Nossa vizinhança aqui, eu creio que existem muitos lares em nossa vizinhança daqui da igreja que precisam de ajuda nesse sentido. Estamos orando para que, de alguma forma, possamos também assistir, como igreja, as famílias ao redor do nosso templo. Bom, o que fazer quando as coisas não vão bem na família? O que devemos fazer, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, vamos assim dizer. O que fazer, né? Como resolver? Como se portar? E nós encontramos esse texto, de fato, alguns princípios muito importantes. Irmãos, Deus nos deu um recurso maravilhoso. Esse recurso maravilhoso, essa ferramenta excepcional que temos, muitas vezes ela não é utilizada. Muitas vezes essa ferramenta ela é negligenciada. Muitas vezes esse recurso que Deus nos deu, e eu estou falando da oração. A soberania de Deus, dentro da soberania de Deus, é um mistério para todos nós, quando nós pensamos que Deus é soberano, que Deus sabe todas as coisas, que Deus sabe o futuro. Mas existe sim, dentro da soberania de Deus, a possibilidade da interação, da composição, da instrumentalidade do ser humano em relação àquilo que acontece no nosso mundo, no nosso futuro, no futuro das nossas famílias. E esse texto mostra que a história que Davi foi um soldado. Davi, ele ganhou muitas batalhas em nome do Senhor. A primeira grande batalha, como vocês sabem, foi derrotar um gigante. Um adolescente derrotando um gigante com uma pedra, né? Isso totalmente improvável, inconcebível. Quando Davi entrou na arena ali contra o gigante, os israelitas já estavam entregando o jogo. Porque falaram, não, como que um homem desse tamanho, esse gigante, com todas essas armas de guerra, com escudo, com lança, com espada, pode ser derrotado por um adolescente magrela, sem músculos, sem armas, apenas com estilingue. Pois é, mas Deus estava com Davi. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Não porque Jesus foi o primeiro e ele fosse o segundo, nesse sentido. É que o pulsar do coração de Deus era o pulsar do coração de Davi, o pulsar do coração de Davi era o pulsar do coração de Deus. Então, muitas coisas que Davi passou, ele respondeu muito bem, ele estava em sintonia com a vontade do Senhor. Ele sempre contou com Deus. Mesmo antes de derrotar o gigante, a história de Davi mostra que Davi conseguiu derrotar um leão, conseguiu derrotar um urso para proteger as ovelhas. Porque a força de Davi não estava em Davi, a força de Davi estava em Deus. O Salmo 127, que foi pregado no domingo passado, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será dormir tarde, acordar de madrugada. O Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. O Senhor dá o sono, o descanso, a recuperação física e mental, e o Senhor dá bênçãos enquanto estamos dormindo.
Porque tem coisas que nós podemos fazer e Deus espera que façamos aquilo que podemos fazer. Mas há coisas que só Deus pode fazer e Deus espera que nós esperamos que Ele faça. Então, irmãos, a dinâmica dessa questão de esperar no Senhor, de fazer a nossa parte, é um ato de sabedoria. Não é prudente para o homem espiritual, para a mulher espiritual, que pretende edificar a sua casa sobre a rocha, primeiro, deixar de orar. Porque nós vemos aqui um acróstico importante. Como que Davi, então, nos ensina, essa história de Davi nos ensina a resgatar as nossas famílias, a estruturar nossas famílias, a edificar nossas famílias sobre a rocha, a permitir que Deus seja o edificador da nossa família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que tentam edificar. Porque uma coisa é você construir uma casa de alvenaria, de madeira, outra coisa é construir e edificar um lar. E a Bíblia diz que se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. E, de fato, existem muitas situações precipitadas, equivocadas. Acha que se ganhar dinheiro vai edificar a casa. Não vai. O dinheiro não resolve tudo. Às vezes o dinheiro até potencializa os problemas de relacionamento, de paz, de harmonia no lar, de comunicação entre os cônjuges, de respeito aos filhos e os filhos respeitando os pais. Então, é nesse sentido que nós estamos falando de edificar uma casa sobre a rocha. Não é apenas ter uma construção, muitas vezes o sonho de reforma, o sonho da construção da casa, mas sim é o relacionamento das pessoas que estão debaixo dessa casa construída. Davi, ele ganhou muitas batalhas. Um grande líder, se tornou um grande líder de tropas. Assim como estava vendo ontem um pouco da história de Napoleão Bonaparte. E Napoleão foi um grande general. Ali eu fiquei vendo aquela situação da França. Durante um ano inteiro, cerca de 100 execuções através da guilhotina todos os dias durante um ano. Gente, ali se instalou o terror. E esse terror ganha a Europa. Menos um país. Portugal. Mas isso é para outro momento. Mas o que eu quero ilustrar aqui, irmãos, é que Davi, sendo um grande general, ganhando grandes batalhas em nome do Senhor, teve muito sucesso, expulsou os inimigos, derrotou os inimigos de Deus, mas nessa ocasião, o texto mostra que ele deixou a família vulnerável. Ele saiu com os soldados e deixou a família dele e a família dos seus soldados totalmente desprotegidos. As famílias ficaram desprotegidas, vulneráveis. Irmãos, não vale a pena você ter sucesso fora de casa e não ter sucesso dentro da sua casa. Nada justifica e nada recompensa e nada compensa o sucesso fora de casa se sua família não está sendo protegida dos ataques de Satanás. Porque os amalequitas aqui, eles representam o reino das trevas. O reino das trevas invadiu Ziglag, o lugar onde estavam as famílias. E eu fico pensando, olhando aqui nas entrelinhas do texto,
lendo, relendo, perguntando ao texto. Falei, poxa, mas ele não poderia ter deixado alguns soldados ali protegendo? Ele não poderia ter mandado construir muros altos? Foi uma grande falha. E toda falha que nós cometemos no ambiente familiar, nós colhemos muitas consequências desastrosas, que só o Senhor para consertar. Então, o princípio aqui. E a pergunta a todos nós. Primeiro a pergunta a todos nós e o princípio que advém desse texto. Você está protegendo a sua família dos ataques do reino das trevas? Como você está protegendo sua família em relação aos ataques ideológicos? Como você está protegendo sua filha, seu filho que está indo para a escola e ouvindo muitas coisas que vão contra a palavra de Deus? Como que você está fortalecendo o coração do seu filho, o coração da sua filha? Você tem orado para que Deus proteja e mande seus anjos para proteger sua família quando você sai de casa? Você tem orado quando seu filho sai de casa e vai para outro lugar? Como tem sido de fato e efetivamente e afetivamente a sua ação como homem de Deus, como mulher de Deus, para proteger a sua própria família? Porque você pode ter muitas vitórias em nome do Senhor fora do lar, como Davi fez. Mas aí, o fato de ele não ter protegido a sua família trouxe uma situação que quase ele foi apedrejado pelos seus próprios soldados. Ah, meus irmãos, quando a situação da família está difícil, toda a vida do ser humano é desestruturada. A base de ministério pastoral, a base de ministério na igreja, a base de outras situações fora do lar, a base é na família. O que adianta ter muita alegria fora do lar, mas retarda a volta por lá, porque vai encontrar um ambiente totalmente desestruturado, um ambiente totalmente triste, um movimento opressor, um ambiente que a pessoa não vai sentir paz e ele chegando lá não vai deixar paz com as pessoas que estão ali em sua própria família. Davi, então, ele volta da guerra e encontra uma situação caótica. A cidade queimada, os bens queimados, alguns bens foram levados, mas o principal de todos os bens pelo qual eles choraram amargamente não foi o que eles tinham de bem material. O que fez os soldados de Davi e o que fez Davi chorar ao ponto de perder as forças, imagine isso. Imagine você chegar numa situação que você vê o caos em sua família, como aconteceu, e a única coisa que tem que fazer agora é chorar. 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 E olha, eram homens de guerra. Um homem brutal que mata o outro na guerra, não é fácil chorar. Mas diante daquela situação, eles choraram e choraram e choraram e choraram e choraram e choraram, até, o texto diz, até o quê? Perder as forças. Segundo sentimento que eles têm, depois de chorar tanto, eles pensaram assim, vamos eleger um culpado. Vamos eleger um bode expiatório. Isso aconteceu, foi culpa de alguém. E quando as coisas vão ruim e a pessoa não é capaz de entender que também errou, é mais fácil apontar o dedo e dizer, o nosso líder errou. Davi é o culpado, vamos apedrejá-lo. Diante dessa situação, podemos também trazer para os nossos dias que, às vezes, existem muitos homens, muitas mulheres,
que ao deparar com uma situação caótica dentro da família, eles entregam o jogo. Ah, tanto faz como tanto fez. Ah, você quer separação? Tá bom. Onde eu assino? Não entra na guerra. Porque Davi, ele entra na guerra fora de casa em nome do Senhor. Seria totalmente incoerente ele vencer a guerra dentro de casa sem contar com o Senhor. Então Davi tem uma coerência aqui muito importante. Davi é o homem segundo o coração de Deus nesse momento. Ainda é o homem segundo o coração de Deus. E o homem e a mulher segundo o coração de Deus, quando se vê numa situação difícil dentro da sua própria família, vai buscar quem? Deus. Você vê, ele não podia contar com soldados. Naquele momento, não. Ele conta com soldados depois. A sequência do texto vai mostrar o seguinte, que primeiro, o coração de Davi é um coração angustiado. Olha lá, versículo 4. É um coração angustiado. Acompanhe comigo aí. Davi, ele está profundamente... Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Davi ficou profundamente angustiado. Não só os soldados ficaram, ele também. E ele se sente talvez mais culpado porque ele fala assim, poxa, eu sou o líder, eu deixei que minha família chegasse a essa situação e eu deixei que a família dos meus soldados também chegasse a essa situação. Irmãos, devemos compreender o seguinte, que devemos lutar pela nossa família e ajudar outros a lutar pelas suas próprias famílias. Por isso que devemos entender que uma igreja que se fortalece no Senhor é uma igreja que tem condições e vai ser ajudada, e cada membro vai ser ajudado para que as famílias da igreja estejam alicerçadas sobre a rocha. Independente da situação. É possível, há esperança. Não entregue o jogo, meu irmão. Não entregue o jogo, minha irmã. Fala assim, não deixe isso acontecer. Não permita que isso aconteça. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Os filhos também podem participar orando pelos pais. A oração de um coração angustiado. A oração de um coração angustiado é uma oração diferente. Não é aquela rezinha evangélica. A oração de um coração angustiado é a oração de um coração que chora diante dos pés do Senhor. Que diz assim, Senhor, eu não consigo. Senhor, a situação se tornou algo que só o Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, misericórdia. Diante de situação como essa, devemos ter momentos em secreto de oração para que a gente coloque diante do Senhor os sentimentos do nosso próprio coração. E resolvemos com o Senhor. Que despejemos a nossa alma diante do Senhor. Porque está abatido a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Quem escreveu esse salmo? Davi. A oração que se derrama diante do altar do Senhor. Uma oração constante. Deixa eu te ensinar aqui uma oração constante, se me permite. No respirar. Agora, faça isso pensando assim.
Jesus, filho de Davi. Ao soltar, você diz na sua mente: tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas vezes nós temos que usar esses recursos espirituais de oração mesmo, de oração constante. Porque Jesus dá o exemplo de situações de tremenda angústia, e talvez a mais emblemática delas, a mais intensa de Jesus, foi no Getsêmani. Ao ponto do seu suor transformar-se o quê? Em gotas de sangue. Tanto foi uma oração de um coração angustiado, talvez muito mais, infinitamente mais do que Davi, nessa situação. Porque Jesus sabia o que iria passar. Jesus orou: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está dizendo o seguinte: Senhor, se de alguma forma é possível salvar a humanidade. Mas Jesus já sabia disso, mas Jesus precisava o quê? Tirar do coração, expressar diante de Deus, como ser humano, plenamente Deus. Ali mostra, né, esse lado do ser plenamente humano, em sentir as dores do ser humano, em sentir o que é angústia, em sentir o que é fome, em sentir o que é sede. Irmãos, a família de Jesus não era uma família estruturada. Pensa no contexto quando Jesus nasce. A desconfiança da vizinhança. Será mesmo que foi o Espírito Santo? Será mesmo que o anjo... Porque o anjo falou com ela, falou com José. Não falou com mais ninguém. A desconfiança. Os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus achavam que Jesus era louco. Os irmãos de Jesus só se converteram depois da ressurreição de Jesus. Então Jesus também passou por situação de uma família desestruturada. Mas ele buscou o quê? Em Deus. A oração de um coração reanimado. Aqui nós encontramos que ele encontrou forças aonde? No Senhor. Davi encontra forças em Deus. Irmãos, a autoajuda não ajuda nessa situação. O que ajuda é a ajuda do alto. Então, está com o coração angustiado, a família não está bem, derrame-se diante do Senhor, reanime-se diante do Senhor. Porque Davi, ele não deu bola para a torcida. Davi não entregou os pontos. Davi falou assim: não, então pode me apedrejar, melhor eu morrer. Não tem muita gente assim? Eu prefiro morrer. Não aguento mais. Isso é atitude de uma pessoa fraca. É uma atitude de uma pessoa que não tem espiritualidade. Porque a Bíblia diz que a pessoa, quando está em angústia, a gente encontra isso nos Salmos. Os salmistas resolvem as suas patologias emocionais diante do altar do Senhor. Davi, então, ele se reanima, a oração de um coração reanimado, a oração de um coração direcionado por Deus. Por quê? Porque Davi fala assim: irmão, preciso de direção. Preciso saber o que eu vou fazer. Aí ele pede o quê? Para o sacerdote Abiatar trazer a estola sacerdotal. O colete sacerdotal. Lembra do colete sacerdotal de um sumo sacerdote? Tinha o quê no colete sacerdotal? 12 pedras, não é isso? Cada pedra preciosa representava o quê? Uma tribo de Israel. Então, essa figura das 12 tribos mostra a unidade do povo de Deus. Mostra que é o Deus de Israel, Yahvé, Jeová. Então ele busca na pessoa certa.
não deu certo. Confiando em toda a revelação que foi dada a Davi e ao povo de Deus até aquele momento. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa acadêmica no curso de mestrado, e essa pesquisa acadêmica era assim: havia uma matéria, a matéria específica levava os alunos a fazer uma pesquisa em uma das igrejas mais novas até aquela época. E cada aluno foi então direcionado, foi dado um nome de igreja para assistir um culto e fazer uma, a gente fala, pesquisa de campo. Muito bem. Avisei a igreja que eu estava pastoreando, falei assim, domingo que vem eu vou em tal igreja. Como assim, pastor, você vai em tal igreja? Não, eu vou fazer a pesquisa assim. Tá, então tá bom. E aí fui lá. Assim, fui totalmente com a atitude de um pesquisador. Procurei deixar qualquer preconceito religioso e fui lá assistir e ver como funcionava. Não vou falar aqui o nome, mas 45 minutos de culto. O bispo lá, ele fazia tudo, desde tocar o pianinho, cantar e tudo, lotado de estacionamento, 8 horas da manhã no domingo. Durante 45 minutos houve levantamento de 5 vezes, em 45 minutos, pedido de oferta. Uma delas, que era a principal, era nesse texto. Por isso que eu estou trazendo aqui essa ilustração. Nesse texto, olha só, como às vezes a pessoa mal intencionada, mal orientada, biblicamente, acaba de transformar um texto tão bonito como esse em uma heresia completa. Por quê? Olha só. O bispo, ele falou assim: irmãos, nós estamos aqui diante do texto que Davi derrotou os amalequitas e ele usou a estola sacerdotal. Mandamos fazer milhares de estolas sacerdotais. Só que assim, não eram milhares de estolas sacerdotais, de coletes sacerdotais, com as 12 pedras preciosas. Era apenas uma faixa com a referência desse texto e dizendo assim, estola sacerdotal, naquele tecido mais barato que existe, TNT, né? Aquele mais barato. Isso já tem o quê? Já vai para 10 anos. Mais, né? Uns 15 anos atrás. Na época, cada faixinha daquela, com um tecido muito barato, R$300. Definitivamente, não é isso que o texto está dizendo. A situação da sua família, que está em situação desesperadora, não resolve com uma faixinha. Não resolve com uma campanhazinha. Resolve em sua postura diante do Senhor. Resolve você ser direcionado pelo Senhor. Qual foi a pergunta que Davi fez? E muitas vezes, irmãos, nós temos que ter sabedoria e maturidade para fazer as perguntas certas. E ter coragem de fazer as perguntas certas e coragem em obedecer quando Deus diz, faça isso. Nós temos muitas orientações bíblicas que Deus fala, faça isso. Fazer isso com coragem, fazer o que Deus pede com obediência plena e fazer rápido. Davi não ficou esperando. Uma vez que Davi recebeu a orientação, e qual foi as perguntas assertivas de Davi? Davi falou assim, Senhor, eu devo perseguir esse bando? Senhor, eu vou alcançar esse bando? Senhor, eu vou ter vitória sobre esse bando? E a resposta de Deus foi o quê? Objetivas. Você vai alcançar. Primeiro, você vai perseguir. Segundo, você vai alcançar. Você vai ter vitória. Vá. Me lembrei aqui do texto que o povo estava lá diante do Mar Vermelho
Deus diz para Moisés: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Vamos para outro texto para a gente ver quão é importante essa questão da restauração e do investimento espiritual que devemos fazer em relação às nossas famílias. Abra sua Bíblia comigo, em Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8, versículo 28. Êxodo 8, 28 diz assim: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para sacrificar ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente indo, não vades muito longe, e orai também por mim. Irmãos, Satanás, ele age de forma muito sutil, quase que imperceptível. Olhando aqui, você pensa assim: que o Faraó foi bonzinho. Nada disso. Ele está colocando limitação. Ele está dizendo: não, vocês vão até, não vai muito longe não. Satanás quer nos, muitas vezes, dizer que a situação da nossa família vai ser resolvida sem muita consagração, sem muito empenho. Não, você quer ir ler a Bíblia? Leia, mas não vai tão longe. Você quer orar por sua família? Ore, mas não vai tão longe. Não é isso que Deus quer. Deus quer consagração. Deus quer consagração total. Porque você vai ser aquele que vai estar na brecha da sua família. É você que vai interceder diante de Deus e vai dizer assim: eu brigo pela minha família, eu luto pela minha família. Eu não vou entregar minha família para Satanás. Eu vou longe. Eu vou me consagrar. E eu não vou ter uma consagraçãozinha de meia boca. Meus irmãos, está muito raso. A vida cristã, de forma geral, estou falando de forma geral, né? Está muito rasa. Está sem empenho. A gente dá mais tempo para outras coisas do que as coisas de Deus. A gente prioriza outras coisas e não prioriza o reino de Deus. Satanás fala assim: vai, você quer sacrificar? Vai até ali, ó. Eu vou ficar vigiando, vou ficar no controle. Irmãos, leitura da Bíblia não pode ser sob o controle de Satanás. Leitura da Bíblia tem que ir até onde Deus mandar você ir. E uma vez perguntaram assim para Spurgeon: até quando eu devo ler a Bíblia? Quanto tempo eu devo ler a Bíblia? Spurgeon disse: até quando Deus falar com você. Perguntaram: até quando eu devo orar? Spurgeon diz: até quando Deus falar com você na oração. Vamos agora para 10:9 de Êxodo. Olha só, a resposta de Moisés. E Moisés disse, capítulo 10, versículo 9. Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bens, com os nossos bois. Havemos de ir, porque a festa do Senhor, temos que realizar uma festa espiritual para o Senhor. Não deixe nenhum do seu familiar no Egito. Egito representa o quê? O mundo. Egito representa alguém que está sob o controle de Faraó. Quem é Faraó? Satanás. Se seu filho não se converteu, nada vai justificar qualquer investimento que tiver o fato de seu filho ainda não ser
realmente convertido, sua filha ser realmente convertido. Aplicação, sim, para a família nuclear. O que é a família nuclear? Pai, mãe, filhos. O que é familiares? São os primos, são os tios, são os pais daqueles que já são casados, até o cunhado entra nisso. Sogra. Então, se você tem algum familiar que também está sob o domínio de Satanás, sim, é sua responsabilidade e você deve vencer através do quê? Da oração. Você tem familiares não crentes? Vou te dar uma tarefinha de casa. Chega em casa, pega o seu celular, abre no WhatsApp e manda uma mensagem para o seu parente não crente dizendo assim: lembrei de você. Bom dia, boa tarde, enfim. Lembrei de você. Estou orando por você agora. Faça isso. E vê que as pessoas respondem. A maior expressão de amor que a gente pode fazer para uma pessoa é interceder por ela. Então, peça a Deus, ore a Deus, intercedendo a favor do seu familiar que ainda não é crente. Então, o que Moisés responde? Não, a gente vai até onde Deus mandar. Não vai ficar meus filhos aqui. Não vai ficar minhas filhas aqui. Vou levar todo mundo. Vai todo mundo. 2 milhões e meio de pessoas. 600 mil homens acima de 20 anos. É um movimento enorme. É um movimento gigantesco de pessoas. A economia baseada nos escravos, para fazer todas aquelas pirâmides, todos aqueles monumentos no Egito, foi por conta dos escravos hebreus. Eles perderam, de um dia para a noite, toda a mão de obra. Isso foi um grande baque na economia do Egito, que era uma potência da época. Então, liberar os israelitas não era uma coisa tão fácil assim. Mas a intervenção de Deus fez com que, irmãos, Satanás não vai te dar a vitória de graça. Não vai te dar a vitória sobre a estruturação da sua família, sobre a rocha e dos seus familiares de graça. Ele vai espernear. Assim como o faraó, Deus teve que mandar 10 pragas. Às vezes, algumas pragas, algumas situações desconfortáveis acontecem na vida dos nossos familiares, mas aí tem que pensar o seguinte: será que não é Deus agindo na vida do meu familiar para que ele veja que o mundo não é tão bom assim, que ele não está sob o controle de todas as coisas, que ele precisa de Deus? Irmãos, se o filho pródigo não passasse por fome, se não tivesse o perrengue, se não fosse o abandono dos seus familiares, é provável que o filho pródigo não teria voltado à casa do pai. Então, algumas situações, irmãos, Deus permite que aconteça, Deus até intervém, Deus coloca uma doença, Deus coloca uma situação, para o quê? Para essa pessoa entender que ela precisa de Deus. E às vezes, irmãos, acontece alguma coisa em nossa família, muitas vezes, sabe para quê? Para a gente ter uma experiência com o Senhor. Para a gente não viver de forma rasa. Para a gente não achar que cristianismo é a religiãozinha que você pode fazer de qualquer jeito. Que vida com Deus resolve com algumas açõezinhas. Às vezes, situações como essa são colocadas para o quê? Para você dobrar os joelhos, para você se consagrar, para você fazer vigília, para você ler mais a Bíblia, para você se fortalecer no Senhor. Por último, irmãos, a oração de um coração encorajado. Davi, então, ele recebe o encorajamento do Senhor. E aí, meus irmãos, um coração que passa por uma fase de angustiado.
Mas depois ele tem essas 3 outras ações aqui, ó. É reanimado, ele é direcionado e ele é o quê? Encorajado. Arde. Perceberam aí? Seu coração arde por Deus? Seu coração arde por sua família? Você, homem de Deus, que está aqui, e quem está nos acompanhando via internet, ou que vai acompanhar via internet, você, homem, é o sacerdote do seu lar? Você é aquele que intercede por sua família? Você se entende como provedor, isso é muito bom e deve ser, mas não é só isso. O homem de Deus, ele é o sacerdote de si mesmo, à luz das Escrituras, diz a Reforma. O homem de Deus é sacerdote do seu lar, da sua casa. Ele é o responsável. Porque o homem de Deus, o pai de família, ele vai dar conta diante de Deus da sua família. Uma das ações de Noé foi o quê? Construir uma arca para salvar a sua família. Consequentemente, salvou a humanidade. Todos nós aqui, homens, se Jesus Cristo não voltar logo, nós seremos patriarcas. Sabia disso? Irmãs, se Jesus não voltar logo, você será uma matriarca de um povo. Os povos na história da humanidade foram assim. Deus começa uma nação com uma pessoa. Aliás, com um casal, né? Deus começa a humanidade com um casal. Deus começa o povo dele com um casal. Então, sua família, no decorrer do tempo, de forma comum, natural, vai ser um povo. Daqui a 100 anos, seus filhos crescendo, casando, você tendo netos, bisnetos, tataranetos. Qual o legado que você vai deixar para a futura geração? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Todos nós estamos nessa luta. Não tem ninguém aqui que vai dizer assim, não, eu estou totalmente garantido em relação à minha família. Davi pensou assim. Talvez Davi tenha pensado assim, eu estou lutando pelo Senhor, eu estou tendo vitória do Senhor, o Senhor vai proteger a minha família. O Senhor protege a família, sim. O Senhor edifica a família. Mas nós temos responsabilidade ante Deus para viabilizar essa edificação, para viabilizar essa edificação, para viabilizar essa proteção. Deus protege, mas você vai deixar sua família sem nenhum recurso de proteção? Deus edifica a família, mas você vai sequer fazer um culto doméstico? Irmãos, culto doméstico é imprescindível. Faça o culto doméstico na sua família. Leia a Bíblia para os seus filhos. Leia a história de biografias missionárias. Se você não fizer isso, enquanto seu filho é pequeno, quando sua filha é pequena, depois não adianta chorar. Até adianta se você pedir a misericórdia de Deus, mas veja, para que passar por angústia? Não é melhor você investir agora na vida do seu filho, na vida da sua filha, sendo um pai intencionalmente, uma mãe intencionalmente discipulador, e ver os filhos crescendo na igreja, sendo bênção para o povo de Deus, sendo bênção para a igreja sendo bênção na vida do seu filho. Irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, ela nos traz exemplos, nos traz princípios, nos traz exortação,
nos traz encorajamento, nos traz esperança. Ó Deus, nos orienta como devemos proceder como homens e mulheres de Deus diante de nossa casa, nosso lar. E também, Senhor, traz a esperança para aqueles que estão vivendo uma situação de destruturação, de angústia familiar, a esperança, porque o Senhor intervém quando nós buscamos o Senhor em momentos caóticos, em momentos angustiantes, em momentos difíceis, em momentos impossíveis à resolução do ser humano. Porque se o Senhor não edificar a casa, todas as nossas ações, tentando edificá-las, serão em vão. O Senhor edifica a família, o Senhor guarda a cidade, o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Ó Deus eterno, permita-nos, ó Pai, que tenhamos as nossas famílias estruturadas, as nossas famílias restauradas. Que essa igreja ela venha se constituir por famílias saudáveis, por famílias que têm a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, a edificação do Senhor, que é a rocha Jesus Cristo. Que assim seja, para o louvor da Tua glória eternamente. Amém.